O que o caso das vinícolas acusadas de manter pessoas em condições análogas à escravidão tem a ver com a tentativa de embranquecimento da população no Brasil. No final de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, 207 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão em um alojamento no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. As vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi estão sendo investigadas como corresponsáveis, uma vez que foram elas que contrataram o serviço de mão de obra terceirizado. Essas empresas, elas logo emitiram notas pedindo desculpas, solidarizando com os trabalhadores e falando da importância do trabalho com o suor do seu rosto, do trabalho duro, um discurso bem meritocrático. Dias depois, o Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves emitiu uma nota polêmica defendendo as vinícolas. A parte mais polêmica dessa nota é quando ele fala sobre a falta de mão de obra e abre aspas. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que mesmo assim encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Foca na parte do sistema assistencialista e vamos voltar um pouco na história. Essas empresas, elas se situam no município de Bento Gonçalves e Garibaldi, regiões famosas pelos seus espumantes, seus vinhos e pela imigração europeia, principalmente a italiana. A maior parte desses europeus chegaram no Brasil em 1870, como diz os dados oficiais e os dados das próprias empresas. E o que estava acontecendo no Brasil nessa época? Um pouquinho antes, em 1850, tinha acabado de ser aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravos africanos para o Brasil por pressão da Inglaterra, que queria expandir as fronteiras do novo sistema capitalista mundial. Apenas 14 dias após a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, a elite colonialista ela entra em pânico e aprova a famosa Lei de Terras, que institui a propriedade privada no Brasil e afirma que só poderia ter acesso à terra quem pudesse pagar por ela. Ou seja, pobres, negros e indígenas, muitos deles que estavam nas posses das terras naquele momento, não teriam condições de pagar. Dessa mesma lei começa-se uma tentativa de embranquecimento da população brasileira, trazendo os europeus para o Brasil. E o artigo 18 diz: o governo fica autorizado a mandar via anualmente à custa do Tesouro certo número de colonos livres para serem empregados pelo tempo que for marcado em estabelecimentos agrícolas ou nos trabalhos na administração pública. Em 1890, um pouquinho depois, vai ter o decreto 528, que regulariza a entrada do imigrante no Brasil, com exceção da Ásia e da África, e estabelece uma série de benefícios e auxílios do Império a esses imigrantes europeus, inclusive dando acesso e incentivos para a aquisição da propriedade. Ou seja, quando a gente está falando de assistência governamental, por que não se fala dessa assistência governamental que foram dados a vários imigrantes, principalmente europeus, e que hoje formam a elite brasileira?